Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Giovanni, que é muito chamado de GG Pancararu, do povo Pancararu. Ele é graduando da UFSCar, no curso de Letras Português e Inglês, e ele faz parte da liderança que coordena, o Centro de Culturas Indígenas desde maio de 2018, e ele é bolsista do grupo PET Conexões Saberes Indígenas e monitor do Instituto de Línguas da UFSCar. Se eu disse qualquer coisa errada, pode me corrigir sem problemas. O projeto Permanecer foi aprovado pelo Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes, a PIAP, da UFSCar, e tem o objetivo de divulgar conteúdos relacionados à saúde física ou mental e conversar com os alunos sobre as dificuldades vivenciadas diante da pandemia do Covid-19, além de reforçar a permanência estudantil, levando em consideração as particularidades dos discentes. Pode falar, Carol. Bom, GG, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E aí a gente selecionou algumas perguntas que são relevantes e curiosas sobre que você poderia ajudar a gente a responder. E aí a primeira pergunta é: o que é o Centro de Culturas Indígenas da UFSCar? Muito obrigado, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, nessa live, né, falando de assuntos que eu gosto, falar da minha atuação no CCI, né. É muito importante a gente falar um pouco das nossas lutas diárias, né, e não estão sendo poucas, principalmente agora nessa pandemia. Bom, o Centro de Culturas Indígenas, né, é o CCI. Ele é um coletivo formado pelos próprios estudantes indígenas da Universidade Federal de São Carlos. Ele foi criado, né, ele foi criado, assim, eu posso dizer que ele existe desde quando existe a presença indígena na UFSCar, né? Mas a oficialização do coletivo ela veio a acontecer já depois de 2010, né? Depois de 2010, entre 2009 e 2010, onde começaram a entrar vários mais estudantes indígenas, e aí foi fortalecendo mais o coletivo. Hoje, né, o CCI está bem maior, né, com a grande, com muitos estudantes indígenas já no campus, né, e o coletivo é justamente isso. São as lideranças que trabalham, né, à frente do coletivo, mas também são todos os estudantes indígenas que estão, né, dentro da universidade. GG, conta pra gente como que foi essa luta para instituir o CCI dentro da UFSCar. Bom, talvez muita gente não sabe, mas desde 2008, né, tem a presença indígena dentro da Universidade Federal de São Carlos, né? Então, a partir dali, houve-se necessidades, né? A universidade estava abrindo, né, digamos assim, abrindo as porteiras, abrindo as portas para as comunidades indígenas, né? Para os estudantes indígenas. E aí há a necessidade de uma organização desse grupo, né? Porque está entrando indígena, mas a gente sabe que a universidade ela não é um espaço pensado, elaborado para atender a comunidade indígena. E como que esses estudantes indígenas vão, né, se manter firmes e fortes dentro da universidade? É a partir, né, da criação e fortalecimento do coletivo, né, que é o CCI. Então, quando a comunidade indígena dentro da UFSCar foi ficando maior, então houve-se um diálogo, houve-se a percepção dos próprios estudantes indígenas que disseram, não, a gente precisa se organizar e a gente precisa demarcar o território, né? Porque não está demarcado, a gente não está tendo, né, um diálogo, a gente não está tendo um espaço. Então, foi aí que os indígenas que estavam presentes começaram a se organizar mais. E em 2012, né, foi onde um dos princípios, né, uma das maiores conquistas
né, do coletivo, que foi a demarcação do território do espaço físico. Né? O coletivo ele conseguiu uma sala, né, para acontecer as reuniões, porque anterior a isso, as reuniões do coletivo elas aconteciam ao ar livre, né, nas frentes dos ATs, embaixo de qualquer pé de árvore. Então, em 2012, né, o coletivo conseguiu a sala 12, a sala 9, né, do AT1, que é onde é o espaço físico do CCI agora. E foi aí que começou ainda mais a gente ter, o CCI começou a ter mais diálogo, né, com os departamentos da universidade, os setores da universidade, né, ficaram mais fortes e a gente começou a ter, né, aquele ambiente para planejar, para realizar nossas reuniões e ficou ainda mais fácil, né? Hoje não suporta aquele espaço não suporta mais a quantidade de estudantes indígenas que tem, né? Hoje tem mais de 200 estudantes indígenas, então já não cabe mais naquela salinha. A luta hoje é para conseguir um espaço ainda maior. GG, e como que acontece o ingresso desses estudantes na UFSCar? E como que se dá essa luta de crescimento mesmo do espaço? Eu não ouvi uma palavrinha, a última palavrinha. De repetir, por favor. Opa. Eu perguntei como que se dá o ingresso dos estudantes indígenas na UFSCar e como que é essa luta de pertencimento e de construção desse território e de um espaço mesmo. Uhum. Pronto. A UFSCar ela tem desde 2008, né, o ingresso específico, né, para estudante indígena, né? Então tem um vestibular específico para estudante indígena, né, que é fruto, né, das ações afirmativas da universidade. E esse vestibular já é a demarcação do território, já é a demarcação de espaços que são nossos, né? Espaços que são dos povos indígenas por direito, mas que muita gente, muitas pessoas que estão na comunidade, né, muitos indígenas, não tinham uma visão, não tinham proporções, né, de como chegar nesse espaço e de o que seria necessário para se manter nesse espaço. Então, desde quando começou o vestibular na UFSCar, né, com a ajuda de outros parentes, né, os primeiros que foram entrando na universidade, que foram repassando para outros indígenas, né, da própria comunidade, dizer, olha, tem esse vestibular, a universidade ela é gratuita, né, tem universidade gratuita, tem universidade que é de qualidade e que estão abrindo portas para as comunidades indígenas. Então, essa parte, esse vestibular, ele já é uma demarcação do território. Na universidade, a nossa demarcação do território se dá quando nós conseguimos manter vivo os nossos costumes, os nossos conhecimentos tradicionais. Porque nós estamos na universidade para conseguir os conhecimentos, para adquirir os conhecimentos científicos, né? Para saber a ciência do homem branco, para poder aplicar na nossa comunidade. Mas isso não quer dizer que a gente deva esquecer os nossos conhecimentos tradicionais que carregamos da nossa comunidade, né, e que são nossos e que ninguém pode tirar da gente. Então, a demarcação do território, né, na universidade se dá pelo fato da gente estar falando da nossa cultura. Esse momento agora está sendo uma demarcação do território. Eu estou falando da cultura indígena, eu estou falando da presença indígena na universidade, né? E a demarcação do território ela se dá quando a comunidade UFSCar, né, toda, sem exceção, reconhece que existe uma diversidade dentro da UFSCar. Não só de estudantes indígenas, mas a UFSCar é muito rica. Ela é muito rica, ela é diversa. Então, quando todos os estudantes dessa universidade, sem exceção,
reconhece que existe uma diversidade, que cada um está inserido numa diversidade, essa é a demarcação do território para nós, né? Quando a gente consegue atingir todo mundo. E quando a gente consegue fazer com que os professores entendam e entendam, reconheçam e aprendam a trabalhar com essa diversidade de povos indígenas, né? Essa é a demarcação do território para a gente. E que a gente ainda precisa trabalhar muito, né? Porque a gente sabe que tem professores ainda que ainda não a universidade, né? Em certo modo, ainda não aprendeu a trabalhar com a diversidade de povos indígenas. Mas a gente está aí, demarcando território todo dia, nos nossos eventos da Semana Indígena, quando foi realizado o primeiro ENEI, né, o primeiro Encontro Nacional de Estudantes Indígenas que aconteceu na UFSCar em 2013, foi um momento riquíssimo de demarcação do território, de dizer, tem indígena na UFSCar e nós precisamos ser ouvidos e nós temos os nossos conhecimentos tradicionais que não devem ser perdidos jamais. GG, pegando esse gancho de representatividade e de afirmação dos espaços e dos territórios, quais são os povos indígenas? Você saberia dizer assim, quais são os povos indígenas que estão presentes hoje na UFSCar? E aí você poderia dar um relato da sua experiência dentro da universidade? Você se sente representado? Você sente que a sua cultura ela é representada dentro desse espaço? Bom, a UFSCar ela tem. Pior que esse ano 2020 agora bagunçou a mente de todo mundo, né? É porque chegaram algumas etnias novas na universidade esse ano, então não vou me recordar números exatos, né? De, de, de estudantes indígenas, de etnias indígenas que tem, né? Na universidade, mas eu sei que tem mais de 38 etnias indígenas, né? Que vêm do Amazonas, que vem de Pernambuco, que vem de Mato Grosso, né? Que vem do Espírito Santo. Então, nós temos, eu vou citar algumas aqui, né, a minha, Pancararu, tem Aticum tem Pancará, tem Dessano, tem Baré, tem Chavante, tem Tucano, tem Omaguacambeba, tem Tupiniquim, tem Tariano, enfim, tem uma diversidade de etnias indígenas e tem Guajajara, né? Algumas etnias indígenas têm acontece de ter apenas um estudante indígena daquela etnia. Já tem outras etnias que têm mais estudantes indígenas, né? Por exemplo, Pancararu tem uma boa quantidade de Pancararu, tem uma boa quantidade de Aticum, de Pancará, de Tucano, né? Guajajara acho que só tem um, né? Então é um exemplo, né, de etnia que só tem um estudante, né? Mas eu me sinto sim representado, né? Não integralmente, porque tem coisas ainda que a gente precisa avançar na universidade, mas eu me sinto muito representado porque eu não só eu, mas as pessoas né, da mesma etnia que eu que estão na universidade, a gente sempre procura momentos de reafirmar nossa cultura, né? De tentar mostrar para as outras pessoas, né, que a universidade, quando se fala de povos indígenas, né, não se deve generalizar, não se deve pensar, né, no ser singular, né, porque nós somos seres plurais, né, cada etnia tem suas especificidades, né, cada povo indígena tem suas historicidades, seus processos próprios, né, sua própria identidade, né, são várias identidades, né, ocupando um espaço. Então, a nossa luta também é fazer com que as pessoas entendam essa diversidade de povos indígenas que estão dentro da universidade. Eu queria saber assim, qual que é o papel de organizações como a FUNAI para a entrada dos estudantes indígenas na universidade? Que tipo de atuação ela faz? Olha, a FUNAI, infelizmente,
GG, eu acho que o seu som parou. Opa. Tá mudo. Voltou. Tá ouvindo agora? Alô? Boa tarde. Alô? Olá, meninas. Dá para ouvir? Voltou. Dá para ouvir já. Beleza. Ok. Pronto. Bom, como eu estava dizendo, a FUNAI ultimamente ela não está dando tanto suporte, né, para as populações indígenas. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Ah, beleza. É, o único apoio que a gente tem tido agora, né, que a gente precisa da FUNAI para ingressar na universidade são as assinaturas, né, para conseguir uma declaração de anuência, né, uma declaração de pertencimento étnico. Então, a FUNAI precisa assinar. Então, nesse quesito, a FUNAI ela tem ajudado bastante. Mas, assim, em outros pontos específicos de ingresso na universidade, a gente não tem tido muito apoio. Antes, né, logo no começo né, no ingresso de indígenas na UFSCar, tinha um convênio, né, parece que tinha um convênio com a FUNAI, né, a FUNAI dava uma ajuda de custo para os estudantes, né, para viagem, né, para fazer viagem, né, quando ia para a universidade, quando retornava, tinha uma ajuda de custo. Hoje não tem mais, né, esse convênio acabou. E depois, e parece que tinha uma bolsa, né, na época. Mas depois, o Ministério da Educação, em 2013, né, começou a pagar uma bolsa, que seria a Bolsa Permanência, para os estudantes indígenas. Então, bem antes disso, a FUNAI já não tinha mais, né, dado nenhum suporte financeiro. Mas aí a gente tem outras instituições, né, de outras, é, de outras regiões que ajudam muito, né? Nós temos as lideranças da comunidade que às vezes dão muito apoio. No Amazonas tem a FOIRN, que às vezes ajudam os estudantes, né? Então, em outros estados tem né, outras instituições que podem ajudar. Eu vou começar a partir de agora. Qual é a importância de procedimentos específicos para a entrada de estudantes indígenas nas universidades públicas? Por exemplo, a reserva de vagas. Desculpa, você pode repetir de novo? Claro. Qual é a importância de procedimentos específicos para a entrada de estudantes indígenas nas universidades públicas? Como, por exemplo, a reserva de vagas. Bom, quando um indígena sai da comunidade para ingressa no curso, né, de ensino superior, para a gente, para a comunidade inteira, é uma vitória, né? E essas oportunidades, né, essas reservas de vagas, né, o vestibular indígena, são fundamentais, né, para a mudança, né, pessoal, para a mudança da comunidade, né, para os avanços que nós almejamos, né, essas reservas de vagas, essas oportunidades, elas são fundamentais, né, para que as pessoas, para que a nossa comunidade, ela possa ter mais conhecimento, para que a gente possa cada vez mais
mostrar para a sociedade que a gente está no mesmo patamar, que a gente não precisa, né, ser visto como pessoas diferentes, né? Muita gente ainda vê os povos indígenas como pessoas selvagens. Nós não somos, nós somos civilizados na nossa cultura. E essas oportunidades ajudam a gente a fortalecer o nosso eu, a nossa cultura, a nossa identidade, né? E quando tem um indígena, né? Quando eu vejo um parente meu, né? Um outro indígena, seja lá de qual etnia, entrou indígena na Unicamp, entrou indígena na UFGD, para mim é uma maravilha, é uma conquista coletiva, não é uma conquista individual, é uma conquista de todos. Então, por isso, essas oportunidades elas são fundamentais e elas deveriam cada vez mais serem fortalecidas, serem repensadas, serem melhoradas, serem ampliadas, porque a universidade ela não perde com a presença indígena, ela só tem a ganhar. Tá certo. Quais são os desafios que você vê para a participação plena dos indígenas na UFSCar? Os desafios para a participação plena, não sei se eu entendi bem. O que falta, digamos, o que falta para... É que, na verdade, meio que já foi respondido, mas é que, na verdade, eles não têm uma participação como deveriam ter, né? O que você acha que falta, partindo da universidade, por exemplo? Algum apoio, algum programa para que vocês sejam mais vistos, sabe? Para que vocês tenham uma participação maior. Bom, o que eu penso e o que eu sempre falo, né, quando eu tenho reunião, quando eu vou falar com os setores da universidade, eu sempre falo que o que precisa é a universidade ouvir mais a comunidade indígena, é a universidade trabalhar junto com a comunidade indígena, porque como eu sempre converso com a pedagoga Thais, né, que é da CAAP, e aí a gente sempre fala que não se faz nada para os povos indígenas sem consultar os povos indígenas, sem saber entender a realidade dos povos indígenas. O que nós precisamos na universidade? Senta com a gente e conversa. A gente tem uma série de coisas para explicar para as pessoas, tem uma série de informações, né? E a gente tem as nossas próprias organizações, né, que precisam ser levadas em consideração. Então, quando a universidade senta junto, né, quando se propõe a construir junto, a gente consegue, né, a ocupar os espaços, né, a se fazer presente, e quando chegar na sala de aula, o professor saber, eu tenho um estudante indígena, eu tenho 40 estudantes, 40 estudantes. Dentre esses 40 estudantes, 2 são indígenas. E esses 2 estudantes indígenas, muitas vezes, se sentem deslocados, porque quem é a maioria na sala de aula? A sala de aula ela não é completa de estudantes indígenas. Então, nós, quando chegamos nesse ambiente, muitas vezes nós não se sentimos muito confortáveis, né? Porque tem muita gente que é até ignorante com a cultura. Então o que precisa é a universidade escutar a população indígena e acolher as demandas, dialogar, sugerir também quando for necessário, mas entrar em um consenso. E eu sempre falo, precisa-se fazer uma nova formação de professores, porque tem professores que não reconhecem essa diversidade. Nós não queremos privilégios, nós não somos melhores que ninguém, nós queremos que respeitem as nossas especificidades e que respeitem o nosso conhecimento tradicional, porque nós não somos leigos, né? Nós temos uma bagagem cultural e ela deve ser levada em consideração. Após o término do curso, você pretende voltar para a sua comunidade e aplicar os seus aprendizados lá? E eu queria saber se você acredita que existe algum tipo de dever de retorno para as comunidades. Ano passado, eu fiz um projeto e, assim, o projeto era basicamente entrevistar os indígenas da universidade para saber mais. E muitos deles falavam que queriam muito voltar para a sua comunidade e aplicar os seus conhecimentos lá.
Eu queria saber o que você acha disso, o que você quer para sua carreira mesmo. Olha, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu sempre faço uma reflexão, né? Eu fui bolsista PIBID, né? Entre 2012 até janeiro de 2020. 2012, 2018 até janeiro de 2020. Então, passei um ano e 6 meses, né? É, é, no PIBID, né? Que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação da Docência. E eu atuei numa escola, né, estadual de São Carlos. E essa minha participação, né, no PIBID me fez refletir sobre o meu papel como futuro educador, né, porque eu estou fazendo letras, uma licenciatura, eu vou ser educador. Então, eu refleti sobre a minha atuação como futuro educador e qual seria o meu papel como educador em prol, né, da minha cultura, mas também, né, da melhoria da educação no nosso país. E as mesmas visões que eu tenho, né, desse processo da universidade toda, reconhecer essa diversidade, eu tenho com a sociedade no geral. A população brasileira, ela precisa reconhecer essa diversidade também no Brasil. No Brasil, nós temos vários grupos étnicos, nós temos a diversidade, a gente precisa entender, né, as necessidades da mulher, as necessidades, né, dos LGBTs, dos indígenas, né, da comunidade negra, né? Então, no Brasil é diverso, tem várias, né, da pessoa que possui necessidades, né, especiais. Tem uma série de coisas no nosso país que precisam ser revistas. Então, eu digo, eu pretendo voltar para a minha comunidade, eu já contribuo com a minha comunidade à distância. Agora eu estou com um projeto, né, de ensino descolonizado de inglês, né, junto com a professora Amanda, né, e que visa a melhoria da atuação, da metodologia dos professores indígenas quanto ao ensino de inglês nas nossas escolas indígenas, né, eu já estou contribuindo, né, mas eu quero contribuir muito mais. E quanto a voltar para a comunidade, eu digo, o meu futuro ele é incerto, né? Eu tenho o desejo de voltar, mas o que eu sei é que as escolas não indígenas precisam muito mais de um professor indígena do que as nossas próprias escolas. Tem muita gente boa voltando para a nossa comunidade. Eu quero voltar, eu quero contribuir, mas eu quero também levar esse conhecimento para as escolas não indígenas, porque a cultura indígena, a diversidade étnica no Brasil, ela não é trabalhada a fundo nas escolas não indígenas, porque não tem pessoas, não tem lugar de fala, as pessoas não buscam o verdadeiro conhecimento e se baseiam apenas em livros didáticos que trazem para a gente uma grande mentira, uma grande farsa. Então, chega de trabalhar uma farsa nas universidades e nas escolas da educação básica. Chega de esconder a verdadeira história do nosso país, né? A verdadeira diversidade, né? Que é rica, que nós temos. Então, eu tenho esse desejo de voltar, mas eu também estaria totalmente aberto a encarar a realidade de uma escola não indígena. Tá ótimo. Queria saber como tem sido a sua quarentena. Não sei em que cidade você está, se você quiser falar. Como tem sido a sua quarentena e o que você acha desse ensino remoto que vai começar? Na verdade, aqui na Lagoa do Sino vai começar semana que vem, mas eu sei que nos outros campos já começou. Eu queria saber o que você acha disso. Olha, esse momento, né, de trabalhar remotamente, de estar sempre antenado, né, na frente do computador, né, no celular, né, que viraram nossas ferramentas mais cruciais agora de trabalho, né, é algo que realmente a gente a gente tem que a cada dia, né, se renovar as nossas energias para que no próximo dia a gente consiga encarar tudo de novo. Então, assim, não está sendo um momento fácil para ninguém e eu fico, né, refletindo muito, né, nesse momento,
sobre os laços familiares, porque nesse momento acho que o que nos mantém vivos, né, são os laços familiares. E estando em São Carlos, né, a gente morando longe, a gente fica de mãos atadas, né? A gente fica sentindo essa necessidade de reforçar os laços familiares, que a distância não é a mesma coisa, né? Então a gente precisa de se conectar, né, com os nossos, principalmente nós indígenas, se conectar com a natureza, se conectar com as nossas sabedorias, com a nossa religiosidade, espiritualidade, e esse momento está trazendo sensações, né, de incertezas para todo mundo. A gente não sabe como vai ser amanhã. Então, assim, para a gente, o meu sentimento é que, assim, eu preciso estar junto da minha família para poder me sentir mais forte. Mas, às vezes, né, a gente tem muita gente, muitos estudantes aí na universidade, né, tem muita gente, né, em São Carlos que não consegue retornar para a comunidade, né, financeiramente, e, e, e fica assim, esse pensamento, né, de insegurança, né, porque o nosso fortalecimento vem da nossa cultura e das nossas construções, né, na família. Então, assim, esse momento está sendo difícil para todo mundo, principalmente para a gente que está vivendo esse momento, né? Eu não estou com a minha família, mas em breve vou estar muito, muito próximo com eles, né? E o que eu penso é que nós precisamos fortalecer o nosso corpo e nossa alma, né? E eu acho que esse momento aqui hoje também está sendo um momento de fortalecimento, né? De estar compartilhando também coisas importantíssimas da cultura. Eu queria saber se você tem mais alguma colocação para fazer, se você quer falar alguma coisa que a gente não tenha perguntado, alguma coisa que faltou. Senão a gente encerra. Bom, da minha parte, eu acho que tem tanta coisa para falar que às vezes a gente acaba esquecendo do que tem que falar, né? Mas, assim, da minha parte, acho que não tem tanta coisa assim. Eu vou fazer agora, vou fazer já uma fala já, né, fechando meu raciocínio e já, né, de antemão, gostaria de agradecer muito o convite, né? Me coloco à disposição também para estar em outros momentos. Aí eu sei que esse momento está muito difícil. Eu tô pilhado de coisas para fazer, mas eu sempre tento achar um tempinho para discutir um pouco da cultura e falar, né, da vivência, né, na universidade. Isso é muito importante. Mas assim, o meu pensamento, né, para fechar, é que a nossa cultura ela ainda é algo que não que muita gente não conhece. Então, a minha fala é no sentido de vamos conhecer, né, as diferentes culturas dos povos indígenas, né, as identidades indígenas, né, vamos abrir espaço para reconhecer o outro, né, e deixar que o outro também nos reconheça. Quando a gente tem, quando a gente se abre, né, para entender o outro e fazer com que o outro entenda a gente, né, é, a gente começa a ter um fortalecimento não só nosso, né, mas um fortalecimento coletivo. E eu sempre falo, né, dessa construção coletiva. Acho que ninguém no mundo, né, consegue e nem devia, né, encarar as coisas sozinho, né? Sempre deve ser uma construção coletiva, buscar no outro e o outro também buscar na gente uma parceria, né, mútua, né? Porque principalmente nesse tempo que não tá muito fácil. Então, a minha fala é: vamos conhecer mais as diversas culturas do nosso país,
vamos abrir nossos corações para enxergar o que está ao nosso redor e vamos cuidar um dos outros, né? Cuidar de quem a gente ama e vamos crescer e evoluir a cada vez mais. Muito obrigado, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigada, Gigi. Foi uma honra estar conversando com você, um privilégio enorme. E eu também me senti muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu acho que esse meio remoto proporciona encontros muito significativos. Então, muito obrigada mesmo. De nada. Então, a gente já encerra o nosso encontro de hoje, que foi muito legal. Se vocês quiserem seguir as redes sociais, a gente colocou aqui embaixo na descrição. Então, sigam e vamos buscar conhecimento, né? Vamos conhecer os nossos brasileiros.